Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento para a maratona do evento Mapa da Coordenação, um evento gratuito e online que vai acontecer no dia 22, 24 e 26 de agosto, online, gratuito, para você conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. Eu sou a Marcele e hoje vou receber uma convidada especial, uma coordenadora da rede pública, e ela vai compartilhar formas práticas da coordenadora ter segurança para lidar com a resistência dos professores. E as estratégias que nós vamos compartilhar aqui de verdade vai ajudar você a lidar com essas questões de resistência que geralmente incomoda, atrapalha o trabalho, acaba que tem dificuldade de falar para não se indispor com o professor. Bom, sem mais spoiler, então segura aí que eu vou trazer a Clícia, que vai conversar com a gente. Ela é a convidada especial, é a coordenadora da rede pública, que vai falar comigo e com você sobre isso. Peraí, deixa eu trazer a Clícia. Certinho? Enquanto a Clícia vem chegando, se você ainda não se inscreveu no evento do Mapa da Coordenação, depois da live você vem aqui na bio do Instagram, tem um link para você se inscrever. Tudo bem, Clícia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, você está me ouvindo bem? Tô. Ah, que Peraí, deixa eu só ótimo. ajeitar a câmera Tá aqui. bom, vamos organizando. Vai. Mas pode ir falando. Pode organizar aí. Clícia, bem-vinda, que bom que você aceitou o convite. Eu acho que mais do que eu contar formas, estratégias de lidar com a resistência, é importante quando a gente conhece alguém que atua como eu na rede pública, se identifica com a história e percebe o quão real é a prática que a gente vem trazendo aqui. E antes de mais nada, primeiro que tudo, Clícia, por favor, se apresente, onde que você está, qual o segmento que você atua, quanto tempo na coordenação. Então, meu nome é Clícia, sou coordenadora aqui no município de Tororó, no interior da Bahia. Estou coordenando há 3 anos, né, no município, rede pública municipal. E o segmento é educação infantil e ensino fundamental até o terceiro ano. Ensino fundamental. Clícia, é uma situação. Quanto tempo você está na coordenação? Acho que você não falou isso, né? 3 anos, falei. 3 anos 3. na coordenação. Legal. Clícia, hoje você tem segurança na coordenação para lidar com seus professores? Então, Marcélia, hoje eu consigo dizer com propriedade que eu tenho segurança para lidar com os meus professores. E o interessante é que eu consegui isso com menos de um mês, graças ao método, né, Liderar com Sutileza. Olha o quão incrível é a gente falar de um método que em menos de um mês traz segurança. E às vezes a gente passa por uma formação de 4 anos de pedagogia e não sai de lá com segurança para atuar na coordenação. Você sentia assim, Clícia? Você percebe a pedagogia, ela foi suficiente para você ter segurança na coordenação? Comigo aconteceu exatamente isso, né? Eu recebi o convite, quando eu entrei, eu passei no concurso, a primeira coisa que fizeram, você vai ser coordenadora. E eu me neguei. Há 5 anos atrás, eu me neguei. Falei, não estou preparada. 2 anos depois, esse convite se repetiu. E aí eu falei assim, não, dessa vez eu vou tentar. Só que o medo era muito grande. Por quê? Porque eu senti exatamente isso. Eu passei anos na faculdade e ela não me deu subsídio para o dia a dia de uma prática na coordenação, né? Teoria a gente tem, principalmente legislação, um pouquinho de didática, porém, o dia a dia de uma coordenadora, a faculdade ela não me preparou para isso. Foi uma universidade federal, ou estadual, e mesmo assim eu não tive essa preparação. Então, o medo tomou conta de mim, né? Já no primeiro convite eu me neguei, no segundo eu fui com a cara e a coragem, mas enfim, sem, assim, na coragem mesmo, sem saber o que é que o coordenador fazia, como que era o dia a dia de um coordenador. E aí, quando que você falou, bom, agora eu preciso buscar uma situação, né? Preciso ter segurança e a faculdade ela não me deu a segurança para lidar com os professores. E aí, como é que foi essa transição para a coordenadora segura que você é hoje? Meses depois, né, de ter recebido o convite, eu me sentindo assim ainda muito inexperiente, muito imatura, eu ficava com medo, realmente, essa é a palavra. Quando vinham a mim para pedir informação, eu falava assim, nossa, e agora? Então, sempre a resposta era, eu vou procurar e depois eu lhe falo. Podemos falar sobre isso amanhã? Então, ali eu vi assim, não, eu tenho uma necessidade de procurar um curso.
Eu preciso saber como que é, o que é que o coordenador faz. E eu lhe digo, no meu município, muita gente tem dúvida disso. Muitos coordenadores, eles ainda não sabem o que um coordenador faz. Muitos diretores, muita gestão de escola, tanto pública quanto privada, tem essa dúvida. Justamente porque a faculdade ela não traz isso. E esse cargo de coordenação pedagógica não é algo que, assim, antigo como direção, né? É algo que vem aí de pouco tempo. Então, essa dúvida ainda paira, assim. E esse medo é que é a palavra, esse medo, eu garanto que todo mundo que aceita uma coordenação vai, assim, na coragem, porque subsídio mesmo não tem. E como que você conheceu a gente? Porque então aí você começou na coordenação, estava insegura, mesmo tendo a formação acadêmica, né, que você trouxe, e agora você acabou de dizer que tem segurança na coordenação para lidar com os professores. Agora, Clícia já liderou o aluno do método como diamante, que depois participa das mentorias. E como que foi? Como você nos conheceu? Como é que veio essa segurança para atuar aí na coordenação? Então, eu comecei a procurar cursos. Só que todo curso que eu procurava, eles tinham o mesmo método. Aulas gravadas ou então apostila. E não era isso que eu queria. Então, eu não me inscrevi em curso nenhum, fiquei procurando. Aí um dia, assistindo lives no Instagram, passou você, linda lá falando. E aí me chamou a atenção. E olha que eu costumo pular algumas publicidades. Mas como você tocou no nome coordenação, eu falei assim, nossa, peraí, deixa eu ouvir essa aqui. E aí você começou a falar do método e duas coisas me chamaram a atenção. A forma como as aulas eram ministradas, porque você deixou bem claro que era pelo Google Meet. E a sua frase assim, se você não gostar do curso, eu garanto seu dinheiro de volta. Aí eu falei assim, é muita coragem dessa mulher chegar numa propaganda e dizer assim, eu garanto o que eu estou fazendo. Então aí eu fui e paguei para ver. Lhe digo que não foi assim, eu vou, é esse o curso da minha vida. Não, eu fui insegura. Eu ainda fui assim, será que eu vou gostar? Será que vai ser o curso que eu estou procurando? Mas aí foi paixão à primeira vista. E eu estou no curso já vai fazer aí quase 2 anos, né? Já tô com 1 ano aí, alguns meses. E eu estou nessa luta aí. Quero estar cada vez mais com vocês. Clícia, a gente não só devolve dinheiro, como nós damos mais R$ 500, que é tão garantido o resultado da coordenadora, quando ela entra no método como você, que a gente assegura o resultado a partir do momento que aplica, porque participa dos plantões, não é só aula gravada, tem interação, não tem apostila, tem material que funciona. Que bacana, Clícia. Então, eu fico feliz que você tenha, podemos corresponder às suas expectativas. E hoje você aí está tão segura e podendo vir aqui compartilhar e ajudar coordenadoras a lidar com uma questão tão importante, que é a resistência do professor. O quão difícil isso é no dia a dia. Ainda mais que a gente enfrenta essas resistências, vai nos desmotivando, frustrando, desgasta demais, porque a coordenadora acaba que repete para o professor, repete, explica, fala, pede. Só falta implorar. Isso quando a gente de verdade não implora. E aí o problema continua igual. O professor continua fazendo errado, ou da forma que não deveria, nem às vezes ouve o que a coordenadora tem que falar. O fato é que quanto mais a coordenadora repete para o professor, mais resistência ela gera, mesmo não querendo que a resistência aconteça. Porque a resistência ela não se lida com a repetição. E muito menos também, não é só a forma de você ficar falando várias vezes aquela situação. A resistência, você não lida de, como posso dizer, você não confronta, mas Não, também você não se impõe. é Existe verdade. uma forma, e é essa forma que a gente vai compartilhar aqui. Mas antes de compartilhar como lidar com essa resistência, Clícia, era fácil para você, antes de estar no método, lidar com os professores? Qual é a dificuldade que você mais enfrentava? Primeiro, a inexperiência, o fato de eu ser mais nova que muitos dos professores que eu liderava. Então, isso me intimidava, porque até na fala, né? E no jeito de me tratar, era assim, nossa, ela chegou agora, sabe? E ela já quer falar o que eu tenho que fazer. Então, eu sempre via como se eles me vissem mais como uma ameaça do que como uma aliada.
né? E isso aí me deixava insegura. Então, é como eu disse no início, sempre a resposta era, olha, amanhã eu trago isso aí para você. Não, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. E isso era a minha forma de fugir, de me preparar para voltar munida, né? Para poder realmente ir ali e atender as expectativas que eu criava. Por ser uma pessoa perfeccionista, eu não me permitia dizer não, não, não dá, não. Eu falava assim, eu tenho que fazer e fazer bem. Mas eu tinha que ter tempo. E a gente sabe que lidar com a educação é algo imediato. Não tem como tudo parar para que eu me prepare. Eu preciso estar preparada. E se eu não O estiver professor preparada, espera isso, né, Clícia, da coordenadora. Ele espera uma resposta, um norte, exato. uma luz. E se eu não estiver preparada e segura, isso vai criar desconfiança do meu trabalho, desconfiança da pessoa que está ali. E principalmente quebra ali um elo que você precisa, como coordenadora, ter com a sua equipe. Porque liderança é isso. Você, como você disse, não é você se impor, não é você dar ordens, não é você chegar lá e falar, você tem que fazer isso, não. É você saber como conquistar aquela equipe, trazendo ela para o seu lado, para fazer aquilo que não vai ser uma coisa que vai ser benefício só seu, vai ser uma coisa que vai ser benefício de todos, né? E esse era meu maior desafio. E aí você falou uma coisa importante, eu gostaria de dar uma ênfase, Clícia, a questão de saber o nosso papel dentro da escola. Porque mesmo com a formação acadêmica, como você trouxe, não estava claro, bem definido, qual é o meu papel na escola, quais são as minhas tarefas. E quando nós não temos clareza do nosso papel, o professor vai saber? Ele vai respeitar? Eu vou ter segurança se eu nem sei para que lado que eu tenho que ir? Então, saber também o nosso papel ajuda a lidar com a resistência do professor. E mais, o professor, Clícia, deixa eu já te perguntar isso. O professor percebe quando a coordenadora ela está insegura, quando ela não sabe o papel? O que você acha? Percebe? Percebe o pior? Aqui na minha região tem assim, toma o fôlego, né? O professor toma o fôlego do coordenador. Porque se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que você está dizendo, ele fala, então quem sabe sou eu. Então eu vou fazer do meu jeito. Então tudo que você pedir para ele fazer não vai servir de nada, ele escuta. Mas pôr em prática não vai colocar, porque ele não está seguro daquilo também. E se você não está seguro, como que você vai vender algo que vai ser benefício para ele se você não tem certeza do que você está falando? Então, não tem como. Realmente é destruir ali um trabalho em equipe, é você nadando contra a corrente. E é isso aí. E o professor, ele, E ele, você ele acha, Clícia, percebe. que a insegurança da coordenação, então, acaba gerando a resistência do professor de alguma forma? Sim, sim, com certeza. O professor, ele não tendo essa segurança e tendo essa desconfiança, óbvio que ele vai sempre se impor diante de você e falar: não, eu não concordo, não, eu não aceito. Por quê? Porque você não está passando para ele que aquilo ali é algo que é bom, que aquilo ali é benéfico a todos. E aí depois, Cris, essa dificuldade maior de você conquistar o respeito, uma questão que você trouxe foi por conta da idade, outra por estar começando, a insegurança, a desconfiança do professor. E como que você mudou e conseguiu lidar com a equipe, até mesmo com a resistência? E tendo a segurança, como foi essa mudança? Então, quando eu comecei a conhecer o método, e aí nas conversas que nós tínhamos lá na aulinha, né, que não é aula, um plantão de dúvidas, tem lá os vídeos para a gente assistir, mas a primeira coisa que me cativou foram as reuniões na segunda-feira, o plantão de dúvidas. Ali eu fui vendo que não era algo que era só meu, que era algo que era de todas, e que nós estávamos ali num local onde ninguém julgava ninguém, né? Todo mundo se ajudava. E eu via na dúvida das meninas, eu falava, eu também estou passando por isso. Isso eu fui construindo e ligou uma chavinha em mim que foi de que eu não sou perfeita, como diz a Carol, e tá tudo bem, mas eu preciso me preparar. E uma coisa que vocês falam no método que para mim antes não era realidade é que o fato de eu ter um tempo na minha agenda para estudar faz parte das minhas atribuições. E eu não tinha isso. Eu ficava me virando em procurar algo que eu poderia estar me preparando antes. Então, quando virou essa chavinha
eu comecei quando elas traziam alguma coisa para mim e eu tinha a resposta, e eu comecei a me posicionar como uma pessoa que conhecia o meu papel, conhecia as minhas atribuições, conhecia o que eu tinha que fazer, eu acho que isso aí foi o que foi mudando a visão da equipe sobre mim e foi criando essa confiança. Então, assim, foi nesse momento aí que tudo começou a mudar. E olha, você tocou numa questão que muitas coordenadoras têm dificuldade, é em organizar o tempo e estudar dentro do horário de trabalho. Claro que estudar em casa, se você puder, é viável, sempre é recomendável que a gente estude cada vez mais. No entanto, não é só em casa que a gente deve estudar, porque se para estar na frente do grupo é preciso ter conhecimento para orientar o professor, logo, estudar faz parte das atribuições da coordenação. E quando você se inscreveu no método, Cris, você falou, poxa vida, agora será que eu vou conseguir conciliar a coordenação e ainda estudar o método? Você teve essa dúvida? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Não, porque eu acho que o método já faz parte das minhas atribuições profissionais. Então, assim, eu coloco sempre meia horinha e quando não dá, eu não me culpo por não ter dado, porque a gente sabe que a agenda de um coordenador é muito complicada, tem muita demanda extra, né, que vai aparecendo durante o dia. E aí, se eu estou organizada e eu tenho aquilo ali, aquela janelinha, eu já não me culpo porque eu consigo ali ter um joguinho de cintura, colocar tudo dentro daquele dia. E aí, chega na segunda-feira, antes do plantão, eu dou uma estudada meia hora. Na quarta-feira, né, antes da nossa reunião de diamantes, eu vou lá e estudo mais um pouquinho do método. E no final de semana, estudo. Se não der para ser na semana, coloco ali nos meus tempos sempre um período menor e com qualidade, que é uma coisa que eu aprendi no método, que antes eu queria estudar tudo e se eu não estudasse tudo, eu me culpava. Então, no método, eu aprendi que eu posso estudar meia hora e estudar com qualidade e aquilo colocar em prática. Porque o bom do Isso é método é importante. isso. Tudo que a gente aprende lá é para ser colocado em prática, não é algo para só ficar ali no nosso conhecimento e pronto. Não. É tudo para estudar, pôr em prática, estudar, pôr em prática. E isso aqui faz a diferença. Então, mesmo atuando na escola pública, mesmo tendo outras formações e conciliando os estudos, você consegue conciliar coordenação com o método estudar e colocar em prática. Sim, sim. E fico tão feliz, fico muito feliz quando eu consigo, porque assim, antes eu não via, eu não tinha isso. Eu achava que eu não tinha que estudar, eu tinha que saber tudo, né? Eu tinha que chegar na coordenação e já tá pronta para qualquer coisa que aparecer. E hoje não, hoje eu consigo respirar e saber que minha profissão não é para me trazer desconforto, para trazer doença, né? Que muita gente adoece porque acumula, acumula, acumula e acaba não dando conta. Eu vejo assim, não, eu vou até onde eu alcanço e amanhã eu tenho mais. E aí vai. Só que sempre me preparando para o dia que Sem vem. adoecer. Isso é importante a gente falar. Vamos falar um pouco disso, Cris, sem adoecer, sem se sacrificar. Atuar na coordenação não é se sacrificar, é trabalhar, é dar o seu melhor, mas o seu melhor não é dar sua vida em prol da escola. E também não é aceitar os problemas que enfrentam. Porque às vezes a gente ouve assim, ai, menina, é assim mesmo, vixe, professor, nossa. E como se a coordenadora tivesse que se conformar com a dificuldade da equipe, como se a coordenadora tivesse que se limitar pela limitação do outro. E, menina, é assim mesmo, lidar com o professor, você não viu nada. Ainda fala assim, né, Clis? Você não viu nada, na minha escola é pior. Ixi, É, tá bom, sua equipe tá boa ainda. Como assim minha equipe tá boa? Está acontecendo uma situação na qual está desconfortável, que eu percebo que não é o ideal para os meus alunos, que não está de acordo com a proposta da escola, que aquela didática do meu professor não condiz com o que precisa, eu não tenho que me conformar e aceitar. Assim como eu também, enquanto coordenadora, eu não tenho que confrontar e bater de frente. Porque existem exatamente. formas de lidar com a resistência. Conta uma forma que você faz aí, forma prática para lidar com a resistência, Clícia. Primeira coisa, eu preciso ser organizada. Segundo, se eu tenho organização para tudo isso que eu já falei até agora, e eu preciso também ter em mente que
O professor não é uma pessoa para seguir minhas ordens. Não, ela é parte da minha equipe. E se o trabalho, se tudo que eu quero pôr em prática esbarra numa negação ou numa rejeição, vamos dizer assim, não vou nem resistência, é uma rejeição do que eu estou propondo, o meu trabalho não vai adiante. Então, eu preciso, principalmente, ver o professor como meu aliado e como parte da minha equipe. E isso eu digo assim, um relacionamento bom, que foi a primeira coisa que eu aprendi, um relacionamento bom, independente se é uma amizade ou não, porque muitas vezes nem precisa ser uma amizade, é um relacionamento de trabalho, um relacionamento profissional, onde ambas as partes se respeitem. E se eu imponho, se eu quero dar ordem, se eu quero colocar a minha opinião e o que eu penso que ser certo, sem ouvir o outro, eu acabo fazendo tudo errado. Então, uma coisa que eu realmente coloco em prática com a minha equipe é o diálogo. Eu sempre levo as coisas mostrando os benefícios de se fazer daquela forma, sempre exaltando o trabalho dele, porque o professor também precisa ser reconhecido, precisa ser elogiado, precisa ser exaltado, porque o trabalho do professor é árduo. Então, eu coloco os pontos positivos do trabalho dele e onde ele pode melhorar, onde a minha sugestão vai trabalhar para que o trabalho vai entrar para que o trabalho dele seja cada vez melhor, para que ele tenha mais tempo para ele, para que o aluno ganhe, para que ele ganhe, e aí sim eu consigo transpor a barreira das objeções. Quando eu mostro os benefícios através do diálogo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa aprender. E essa segurança em lidar com a resistência, dessa forma prática que você trouxe até aqui, é possível mesmo atuando na rede pública? Sim, sim. Se você conquista, uma coisa que eu sempre falo, temos uma equipe heterogênea, né? Igualzinho à sala de aula. Não vai existir uma equipe homogênea, não vai ser. Nossa, eu tenho 15 professores, todos eles me amam, todos eles batem. Não, não existe isso. Não se iluda. Não vai sempre haver um que vai discordar do que você fala e tá tudo bem, né? A E gente eu acho ouve ótimo, né, Cíntia? Porque as isso, diferenças é que somam e multiplicam os resultados. Não somos iguais. exatamente. A gente tem que começar a ver as objeções como algo que pode vir a ser algo que vai acrescentar a minha ideia. Então, eu escuto, aí eu contraponho, né? Ele botou o argumento dele, vamos botar o meu argumento. Mas se for desse jeito, será que a gente não consegue? E aí a gente vai conseguindo moldar o que o professor quer, com o que a coordenação quer, e assim fazer um trabalho bonito. Porque a gente tem que ver que o beneficiado do trabalho não é o coordenador, é a escola, é a comunidade escolar. Se o nosso trabalho consegue lá na frente, na pontinha, que é a lança do nosso trabalho é o professor, porém a meta, né? O alvo é o aluno. Se o que a gente está propondo é algo que vai acrescer ali na vida, trazer um acréscimo na vida da criança, na vida do adolescente, e a gente ouvir a sugestão do professor vai enriquecer isso, por que não? Por que não dialogar? Por que não escutar, né? Então, a gente tem que ter Por que isso não em ter a mente. humildade, não é, Clícia, enquanto coordenadora, de flexibilizar, alterar? Eu costumo dizer, junto com a Carol, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E nenhum plano ele é tão bom quanto formado por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas não é mais inteligente do que uma pessoa. Então, é ter a humildade de ouvir o professor, inclusive aquele professor que apresenta objeções, aquele professor que não compartilha das mesmas ideias que a sua. Não ver esse professor como inimigo, né? Não Exato. ver esse professor como um problema, mas ver como um aliado, sim, porque as diferenças é que constrói, é que amplia. Ok, professor, não vai dar certo? Por quê? Qual a sua sugestão? Que juntos podemos realizar? Acontece que, diante desse questionamento do professor, muitas vezes, a coordenadora se sente intimidada. E aonde ela ou recua, não apresenta mais nenhuma sugestão, não faz nenhuma inovação, por medo, por insegurança, sem saber lidar com aquela questão. E a resistência do professor
muitas vezes, não é só pelo fato daquela situação não dar certo, é também por uma dificuldade que ele tem em realizar. Só que quando não há esse diálogo, a coordenadora não consegue perceber que a resistência é uma limitação do professor. Ela apenas acha que é uma crítica, é perseguição, é má vontade, é preguiça, e lá vai os apontamentos. O professor, por sua vez, porque a coordenadora não me ajuda, não quer saber, só quer impor, só quer mandar. E no meio disso tudo, quem Uma está? O coisa que eu aluno. aprendi, uma coisa que eu aprendi no método também é que eu preciso conhecer a minha equipe. Se eu não conheço a minha equipe, não tem como eu articular quem é que vai fazer isso melhor, onde é que eu posso aqui flexibilizar. Porque eu vou saber qual método que o professor utiliza, qual tipo de e que tipo de pessoa ele é para receber as informações que eu tenho. Então, eu tenho que ter tudo isso em mente. Conhecendo a minha equipe, eu consigo fazer essa dinâmica aí, né? De apresentar um projeto de forma a atingir a todas, de maneira diferentes, né? Porque elas são diferentes. Mas sem Sim, conhecê-las, total. eu não posso fazer isso. Perfeito, Cris. Então, olha, eu vou até repetir o que você trouxe aqui, até de uma forma mais com exemplo, porque é o seguinte: conhecer o meu professor, mas eu conheço, eu trabalho há tantos anos. O que a Cris está trazendo aqui é eu conhecer as habilidades e as dificuldades. Porque às vezes a gente critica aquela dificuldade do professor. Ah, o professor não quer saber. Já trouxe tanta novidade para planejar diferente a aula, para tornar mais dinâmica. Só que quando a gente fala de conhecer, é também identificar o perfil profissional e pessoal. Então, de repente, essa professora, ela já é mais antiga na escola. Quantos anos ela tem? De que forma que ela aprendeu? Então, não é que ela não quer saber e que ela está resistente. É porque, no fundo, ela tem dificuldade em realizar. Só que Exato. não é fácil para a professora falar, olha, não sei fazer. Até para nós. É uma situação que às vezes a gente não quer assumir que não sabe. Não, mas para a coordenadora, para alguém que deveria responder como a atitude de saber. Então, o que eu falo? Eu falo que não vai dar certo. Eu falo que isso não presta. Que eu começo a criticar uma ação. E é onde a coordenadora tem que ter o feeling, né? Esse olhar de conhecer o professor e perceber as entrelinhas, como você trouxe. Mas espera aí, qual que é a dificuldade que ela tem? Ao mesmo tempo que você trouxe, mas qual é a habilidade que a professora tem? Porque eu uso a habilidade de acordo com os projetos, divido o equilíbrio dentro da escola. E aí você lida com a resistência, você diminui, você conhece a equipe, você se conecta, não é? Exatamente. E aí, outra coisa também é que nós, como coordenadores, nós precisamos, às vezes, adentrar a sala de aula de forma que eles precisam nos acolher. Se a gente se impõe de uma maneira assim, ríspida, óbvio que eles vão nos ver, não como aliados, mas como alguém que está ali para criticar, para apontar erros, para apontar falhas. E quando a gente cria esse elo, conhecendo a equipe, nos mostrando, né? Mostrando nosso trabalho com segurança, a gente consegue até esse trabalho, que eu acho que é um dos mais difíceis do coordenador, de observar a metodologia do professor, porque a gente acaba muitas vezes sendo recepcionado como intruso ou como alguém que vai criticar. Você cria um elo tão grande que você entra na sala e ele te vê ali como alguém que está ali para ajudar. E isso é muito importante. Muito importante, porque você precisa fazer esses apontamentos, você precisa ajudar a sua equipe a melhorar, porém faça isso com respeito, faça isso observando quem é o professor, conhecendo sua equipe e principalmente mostrando que você está ali para somar e não para dividir ou diminuir. E como que o professor te vê hoje, Clícia? Você atuando dessa forma, como que ele te vê na equipe? Exatamente assim, né? Eu falo para elas brincam comigo assim, vem Cris, ela consegue tudo com esse jeitinho dela. Essa vozinha mansa, aí daqui a pouco a gente está fazendo tudo que ela quer. Mas não é. É porque a gente criou esse diálogo, esse relacionamento, né? De um relacionamento de trabalho sadio. Você sabe que nesse início de ano eu recebi professoras novas, eu acabei perdendo professoras da minha equipe anterior e nada mudou, e é isso que é legal. Eu consegui do zero continuar com a equipe coesa, né? E isso para mim assim é muito bom, porque eu vejo que E como é elas que você se confiam. sente? Oi? E como é que você se sente?
Eu me sinto realizada. Eu consigo chegar em casa e não ficar remoendo algo que eu fiz, que é isso que adoece a gente. A gente traz algo da escola que a gente não conseguiu, que nos frustrou e fica ali remoendo. Eu não tenho esse sentimento, graças a Deus. Quando eu saio da escola, mesmo eu não tendo dado conta da minha agenda toda, eu consigo falar assim: ufa, venci mais um dia, né? Consegui hoje dar o meu melhor, que é o meu propósito. Independente do trabalho do outro, eu preciso dar o meu melhor. E hoje eu me sinto realizada quanto a isso. Eu posso chegar em minha casa e fazer as outras coisas, né? Os outros papéis, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de aluna e o papel de dona de casa, sem precisar carregar nos ombros um fardo que foi o meu dia. E isso, para mim, é o maior ganho. E sem ter que passar o dia confrontando o professor. E muito menos se desgastando, repetindo, querendo fazer diferente, querendo mudar o professor. E ninguém muda ninguém, ninguém muda o Exato. professor, ninguém muda o outro. O que nós conseguimos realizar e devemos é as nossas ações, é aquilo que está sob o nosso controle. E o nosso controle está conhecer o professor, desenvolver as habilidades, respeitar as limitações, mas não limitar a minha prática, limitar a escola. Muito pelo contrário, é entender as dificuldades para potencializar, para aprimorar, para ir além, para equilibrar um projeto dentro da escola, dividindo de acordo com as habilidades de cada professor. E não, de forma alguma, limitar e aceitar essa situação desconfortável. Porque o prejuízo, como você trouxe, maior de tudo isso, é lá na frente, é o aluno. Nós estamos na escola por um único objetivo, gente, pelos alunos. E quando você vê uma situação do professor que está diferente do que deveria e deixa passar, ou então você confronta aquilo, só vai piorando a situação. O maior prejudicado dessa história, além do aluno, é a sua saúde física, a sua saúde emocional, porque a longo tempo aquilo vai te desgastando demais. E quantas pessoas a gente vê hoje, como disse você, Clícia, doente, e as que não estão doentes ainda continuam na coordenação, muitas até desistiram do cargo. Você conhece pessoas que desistiram do cargo, Clícia? Eu conheço, Sim, sim. infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Muitas até que não desistiram por conta do método, tá? Que me procurava, a gente conversava, a gente chegava lá na segunda-feira, falava, eu não tô aguentando mais, né? A gente falava alguma coisa e aí, em algum apontamento que eu colocava ali de uma dúvida minha, me procurava no privado, eu tô sentindo isso, e aí a gente ajuda. Então, assim, eu entendo, né? Porque somos humanos, nós temos frustrações, nós projetamos coisas, projetamos no outro, projetamos no Sim. trabalho, Nos mas cobramos se, demais, né? A responsabilidade exato, é nos gigantesca. cobramos, principalmente no cargo, assim como direção e coordenação, Sim, a gente se cobra dobrado. E aí, se você não está preparado psicologicamente e emocionalmente, óbvio que o mais fácil é desistir. Mas se você se prepara, se você tem uma rede de apoio, se você tem alguém para segurar na sua mão, você consegue dar o melhor de você e aí seguir em frente e ser bem resolvido e bem realizado na sua profissão. e quanto mais estratégias como essas que vocês estão tendo com a gente aqui nesse aquecimento, e vai ter de forma profunda no mapa da coordenação, que é de 22, 24 e 26 de agosto, você vai conquistar a segurança para lidar com os professores. E não significa que a resistência vai acabar, que a reclamação vai ter fim, nada disso. A diferença é que você vai saber lidar, assim como a Clícia aprendeu e como ela compartilhou inúmeras estratégias aqui com você. Então a questão é, não é desejar que eu não tenha resistência, que o professor seja, concorde com tudo, obedeça, né, Clícia? Que a primeira ideia é tomara que eles obedeçam. Não é questão de obedecer, é questão de aceitar, colaborar com aquela ideia. E tudo bem se discordar, porque a discordância muitas vezes possibilita ampliar e melhorar um projeto, uma ação minha enquanto coordenadora da escola para os alunos. E é isso que você vai ter quando participarem do mapa, acesso a mais estratégias que possibilitam que você saiba lidar com essas situações, como disse a Clícia, sem chegar em casa e sofrer, sem ficar remoendo, tendo vida fora da escola. Isso é Sim, importante verdade. demais, né? É o melhor, né? E o É o melhor, porque melhor. senão. É o melhor. É, com Mas certeza. Olha, eu acho que você chegar em casa, né, Cris, e já ter o alívio de falar, bom, a minha parte eu fiz o meu melhor,
Mesmo que hoje tenha ficado tarefas, mesmo que alguma coisa ficou pendente, sempre vai ficar, gente. Só se a gente trabalhar 24 horas por dia, domingo a domingo, e eu digo mais, era melhor ter mais dias do ano. É, Sempre vai ter algo que fique para depois. A questão é o que pode ficar e o que não é, que você também vocês vão ver mais sobre isso nas lives. Agora, Clícia, antes de eu te pedir para encerrar, eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente falou aqui e depois te dou a palavra para você fazer as considerações finais também, tá bom? tá ok. Formas práticas para a coordenadora ter segurança para lidar com a resistência, a Clícia trouxe um ponto principal: saber o seu papel na escola. Porque sem ter clareza do seu papel, das suas tarefas, você vai ficar perdida, sem nortear, e o professor. Ele percebe quando a coordenadora não tem segurança, quando tem medo e não sabe o seu papel. E a insegurança da coordenadora, como disse a Clícia, gera mais resistência e falta de confiança do meu professor. E quanto mais falta de confiança eu tenho no meu trabalho, mais difícil vai ser eu conseguir trazer uma ideia nova, apresentar uma mudança, uma melhoria para o trabalho da escola e dos meus alunos. E outra coisa importante, para eu ter segurança e orientar o meu professor, a Crícia trouxe muito bem, que precisamos conhecer cada um. Mas não é conhecer superficialmente, não. É genuinamente as suas habilidades, mas as suas dificuldades. E as dificuldades não é para limitar, para criticar e julgar, não. É para potencializar, aprimorar e estimular que o professor consiga romper essa barreira da dificuldade com o seu auxílio. E com isso, você vai conquistando a confiança da equipe, conquistando o seu espaço e lidando com a resistência, porque a resistência não se enfrenta, não se confronta, se lida com estratégia como essas que vocês estão aprendendo aqui e muitas outras que vocês vão ver no mapa da coordenação. Não é isso, Clícia? Faltou Exatamente. algo? Não, você resumiu muito bem, você é muito boa nisso. Ah, é treino, é treino. É treino, Clícia, e perceber assim, o quão importante é a gente trazer formas práticas. Porque às vezes a coordenadora fala, nossa, eu tenho tanta coisa, e agora? Por onde eu começo? Eu acho que de tudo que a Clícia trouxe aqui, para começar amanhã, vale a pena você identificar as habilidades e também as dificuldades de cada professor. Que tal, não é, Clícia? Para amanhã, Ótimo. pensar, refletir sobre cada professor e pensar como é que você pode ajudar cada um a evoluir nas suas dificuldades. Inclusive aqueles professores que batem de frente. Não veja esse professor como inimigo, veja como uma possibilidade de ampliar uma ideia. Questione, traga para o seu lado. Você não muda ninguém, mas você pode influenciar. Exatamente. E uma coisa que eu não sei nem se eu já posso falar isso, mas assim, eu queria que fosse meu encerramento é que é, a gente não está romantizando, né, o cargo de coordenação, nem estamos vendendo uma fórmula mágica. Não é isso. Mas que nós precisamos ter em mente de que ser coordenador é difícil. Ser coordenador é algo que demanda de você muita coisa, mas que você pode se preparar, você pode ter segurança no seu trabalho, sim, se você investir em você, investir no seu trabalho. Investir tempo, investir estudo, investir querer, né? Porque para conhecer a equipe, para estudar como que eu vou administrar essa equipe, e quais as habilidades ou quais as dificuldades, é tempo, é investimento, né? É você saber que você precisa sim investir da sua vida, um pouco da sua vida, para que o seu trabalho seja melhor. E o método, ele simplesmente é um dos melhores investimentos para a vida do coordenador, porque ele realmente lhe dá ferramentas, ele não lhe dá teoria, ele lhe dá ferramentas para você pôr em prática. E isso, para mim, é o melhor. Obrigada, Clícia. Fico tão feliz com as suas palavras e ver o resultado, brilho nos seus olhos enquanto coordenadora. Você fala com paixão de um cargo que, como você trouxe, é tão árduo, é tão difícil e muitas vezes tão solitário, não Verdade, é? verdade. E não precisa ser, né? E não Nós temos precisa. tantas outras coordenadoras que passam pelas mesmas coisas que a gente. E uma coisa que eu acho fantástico no método, e não é puxação de sardinha, não é vendendo peixe, não. É simplesmente que essa rede de apoio é unir essas pessoas que têm as mesmas dificuldades e dizer assim: vamos caminhar de mãos dadas.
E isso é a proposta do método. E é isso que mais me conquistou. E que hoje eu digo que eu não tenho vontade nenhuma de largar da mão de vocês, porque realmente é fantástico a forma como vocês lidam com vidas, né? Porque são vidas e são pessoas que precisam dessa rede de apoio. Então é muito bom ter a família, né, do Midas aí comigo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Clícia. Eu acho que, como a gente fala dentro do método, né? Somos uma família e ninguém no mundo é mais inteligente do que um grupo de pessoas. Ninguém no mundo é mais inteligente. E nós não precisamos saber tudo, mas a gente pode aprender de tudo. Nós não Exato. precisamos ter todas as respostas, mas nós podemos buscar todas as respostas. Eu não preciso dar conta de tudo, porque o papel da coordenadora nem é dar conta de tudo. Nem é. Pois Quem fala é. que coordenadora tem que dar conta de tudo? Tudo é muita coisa, gente. A Não gente é? precisa dar conta, a gente precisa dar conta da gente, né? E a partir daí, através de nós, a gente consegue dar conta do nosso trabalho. Respeitando primeiro, como você trouxe, a nós mesmas e depois respeitando o trabalho do meu professor, construindo essa parceria diária rumo ao resultado dos meus alunos. Essa é a Exato. nossa maior missão dentro da escola. E não significa que seja fácil. Mas o que é fácil nessa vida? O que é fácil na vida de ser coordenadora? Tudo é difícil. É Isso. difícil lidar com a resistência, mas também é difícil se você não se posicionar com segurança. Se você deixar o barco rolar. Sabe por quê? Os problemas que vão ser gerados pela resistência. Sinto muito, você vai resolver do mesmo jeito. E aí? Ah, Não então, adianta deixa, fugir. deixa. Né? Eu não vou assistir aula, não. Deixa o professor, eu não vou pontuar nada. Deixa assim mesmo. Eu vou ter dor de cabeça com isso. Aí, aquele problema que você deixou de falar com o professor por insegurança, por deixar para ver se sumia o problema, se evaporava, ele volta para sua mão e ainda você escuta assim: Ô, Silvia, e você não viu aquela situação com a professora Maria? Com a Maria? Onde você estava que você não viu? E aí? Aí você vai ser cobrada duas vezes por uma situação que talvez pudesse ter sido evitada se você diariamente construísse uma relação com o professor, e como disse a Clícia, né? É uma relação profissional, não é uma relação de amizade. Não que a amizade não seja importante. Qual que é a diferença? Eu vou até fechar com essa reflexão, tá, Clícia? Eu preciso ser amiga de todos? Ah, às vezes a gente tem essa, mas eu tenho que. Se eu falar, eu vou me indispor com o meu professor. A diferença entre ter uma postura amiga e um relacionamento amigo, a Carol já falou disso aqui nas lives de aquecimento, e vamos falar também nessa semana. A diferença é que a postura amiga, eu respeito, eu compreendo e falo, estou aqui, ó, pega na minha mão, tá difícil, a gente vai junto. Qual que é o problema? Vamos resolver. Agora, uma amiga, ela muitas vezes ela tem intimidade. E quando eu acabo confundindo, querendo agradar o outro, nem sempre eu consigo me posicionar, nem tomar as melhores decisões com o meu professor. Às vezes, sem querer, eu acabo flexibilizando mais para um professor e menos para o outro, porque você tem tanta afinidade. Já com essa daqui, mal é mal eu falo. Aí para essa aqui eu trago ideias, eu dou sugestões, eu ajudo, eu baixo material, eu vou lá olhar um pouquinho a turma dela se ela precisar. Agora aquela dali eu mal é mal cumprimento. E aí eu confundo o meu trabalho de coordenadora com o meu papel de amiga. Só que eu preciso ter um posicionamento amigo. E nem sempre ser amiga de todos, mas sempre ter o respeito. Sempre ter o respeito de todos. Não é? Verdade. É. Bem isso. Cris, Você foi resumiu muito muito bom. bem. Muito bom falar com você. Eu acho que ter trazido formas práticas de lidar com a resistência traz um novo olhar para um velho problema na coordenação. É um novo olhar para um velho problema, que às vezes quem está, como a gente disse, se sente sozinha, sem saber o que realizar, mas aqui, não só uma forma, mas várias formas de lidar, é possível, inclusive, como disse a Clícia, para quem atua num contexto público, não é? Basta querer ter coragem de aplicar. Verdade. Ah, eu que fico feliz, eu que agradeço. Sempre que você me convida, eu estou aqui. Porque eu digo que você não pede, você manda. Mas a Imagina! gratidão é eterna. Nós também agradecemos por você aqui, por tanta sinceridade, abrir seu coração e abrir a sua história. Obrigado, Clícia. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, meu amor. Beijo, Tchau, boa noite a tchau. todos, né? Até Boa noite. mais. Participem do método. Fica com Tchau, Deus. tchau.
E esse foi mais uma live de aquecimento do Mapa da Coordenação, o evento que vai rolar dia 22, 24 e 26 de agosto. É gratuito para você conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. Se você ainda não se inscreveu, aqui no perfil está o link, se inscreve. Entra no grupo do WhatsApp, porque é lá que você vai receber os materiais das aulas e também o link para a aula, tá bom? E tem lives ainda acontecer essa semana, hein? Até sexta-feira, todos os dias aqui, às 20 horas. Estamos esperando para trazer um conteúdo que vai te ajudar de forma prática. Tchau, tchau.